aí a você, ao pastor Ronaldo, por esse privilégio aí proporcionado pelo convite estendido. Eu recebo de fato com muita alegria e também sentindo aí o peso da responsabilidade, né? É de fato um assunto muito importante, é um assunto que nesses últimos dias aí, últimos meses, tem sido assim muito apresentado de maneira bem recorrente, com algumas variações assim que acabam colocando diante de nós um desafio. E nessa ocasião nós queremos, portanto, trabalhar esse assunto e trabalhar em uma perspectiva assim cuidadosamente bíblica. Falar assim que está tratando o assunto de maneira bíblica, eu sei que já é, na verdade, até um termo assim, tanto quanto um jargão. Todos quanto apresentam esse assunto, ele dizem que essa é uma proposta bíblica, essa é uma proposta bíblica. Então, quando a gente fala que vai trabalhar o assunto a partir de uma perspectiva bíblica, eu quero dizer com isso que é fazendo uso de maneira avaliada de como o texto bíblico mesmo sugere o modo de interpretação dos seus conteúdos proféticos, né? A ideia é tentar perceber ferramentas que indiquem metodologia interpretativa no próprio texto bíblico, para que a gente consiga, então, ter uma segurança mais sólida quando vamos estar tratando aqui do assunto em si. Agradeço aí a todos que estão presentes acompanhando. Mais uma vez, reitero a gratidão aí aos meninos, ao pastor Denis, que conheci alguns meses atrás, ao pastor Ronaldo, já amigo de alguns anos, e, sobretudo, agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui diante da palavra do Senhor, mesmo em face dessas circunstâncias que estamos vivendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vou então abrir a proposta do nosso estudo aqui. Compartilhando. Ok. Acredito que chegou para todos aí, né? Bom, a ideia é trabalhar a reciprocidade que existe entre os livros de Daniel e Apocalipse para a interpretação do capítulo 17 de Apocalipse propriamente dito. E aí, então, eu quero trazer para a gente aqui a observação de duas passagens, dois textos bíblicos iniciais, que vão trazer, assim, de modo introdutório, noções de como realmente aplicar o texto bíblico em interpretação do texto bíblico em si mesmo. Nós temos no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 6 e 12, verso 14, a ilustração de um veículo que nós podemos categorizar quanto sinonimidade. Um termo técnico utilizado para observar quando um texto bíblico está sendo utilizado por outro texto é o que nós chamamos de alusões. Eu vou preferir chamar aqui de sinonimidade textual, em que um texto bíblico, de maneira sinonimada, é repetido e ampliado em outro, que dá a ideia de estar sendo repetido e reapresentado com palavras diferentes. Por exemplo, aqui, 12 verso 6 e 12, 14. A mulher, porém, fugiu. A mulher foi dada a ela duas asas de grande águia para que voasse.
para o deserto, verso 6, até ao deserto, verso 14. Ainda, desculpe que está passando aqui fora da hora, no verso 6, onde lhe havia Deus preparado lugar. No verso 14, ao seu lugar. No verso 6, para que nele a sustentem. No verso 14, onde é sustentada. No verso 6, durante 1260 dias. No verso 14, por tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, aqui a gente percebe que os 2 textos estão no modo sinonimado, se explicando mutuamente. A mulher fugia, é dito que isso aconteceu na linguagem de asas de águia para voar, até o deserto, onde tinha um lugar preparado, esse lugar preparado por Deus, para ser sustentada por 1260 dias, e nós temos a explicação que 1260 dias é equivalente ao 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa é a proposta bíblica mais segura de você dizer o que significa 3 tempos e meio. Os 3 tempos e meios proféticos do texto bíblico são iguais a 1260 dias. Bom, mas será que esse método sinonimado aqui apresentado, onde uma passagem está sendo repetida e acrescentada de novas informações, será que ele opera também de um livro bíblico para outro livro bíblico? Aí nós vamos ver isso aqui agora no Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. A gente nota que isso também acontece numa abordagem interbíblica. Então, nós temos em Daniel 7 e Apocalipse 13, em Daniel 7, 4 animais que sobem do mar, em Apocalipse 13, uma besta que sai do mar. Em Daniel 7, 10 pontas em um quarto animal. Em Apocalipse 13 também, 10 pontas na besta que sobe do mar. Nós temos em Daniel 7 uma ponta com boca insolente. Em Apocalipse 13, nós temos aquela besta que sobe do mar com boca blasfema. Em Daniel 7, nós temos a figura de um leopardo. Apocalipse 13, a besta é semelhante ao leopardo. Em Daniel 7, um animal também, um dos animais é um urso. Em Apocalipse também, a besta tem pés de urso. Em Daniel, o primeiro animal que sobe do mar é um leão. Em Apocalipse 13, a besta também ela tem boca de leão. E aí nós temos em Daniel 7 uma ponta que faz guerra aos santos e prevalece contra eles. Em Apocalipse 13, essa besta fazia guerra aos santos e os venceu, diz o versículo 7. Em Daniel 7 é dito que a ponta pequena profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse 13 diz que a besta blasfema contra Deus e seu nome. Em Daniel 7 diz que magoará os santos do Altíssimo. Em Apocalipse 13 diz que blasfema contra os que habitam nos céus. Pode parecer um contraste aqui, uma informação diferente, que esteja sendo aqui colocada um tanto forçada, mas em Apocalipse a expressão habitam sobre a terra é uma expressão categoricamente apresentada para denotar os perdidos. E, por sua vez, os que habitam nos céus seria a descrição não apenas de Deus, o Pai, do Filho, dos seres celestes, mas também dos seres humanos envolvidos com Deus, que já são tratados como habitantes do céu. Então, tem essa correspondência aqui também, que se você avaliar cuidadosamente a leitura do livro de Apocalipse, vai perceber que isso é real. E ainda nós temos os santos entregues na mão da ponta pequena, em Daniel 7, por 3 tempos e meio, e nós temos aqui a besta que sobe do mar em Apocalipse 13, tendo autoridade durante 42 meses proféticos para machucar, para judiar, perseguir a igreja, o povo de Deus, os santos aqui na terra. Olhando para isso daqui, amigos, nós notamos que realmente a ideia da sinonimidade, da alusão aqui, do uso que o Novo Testamento faz do Antigo, isso aqui é inquestionável. Todo comentarista, todo estudioso que avalia como o Novo Testamento usa o Antigo, aplica o Antigo Testamento, todos eles, sem exceção,
reconhecem que aqui em Apocalipse 13, por essa combinação de informações, o capítulo que está sendo referido é Daniel, capítulo 7. Diante disso daqui, amigos e irmãos, eu proponho, então, nas próximas lâminas aqui, eu proponho que esse princípio também deve ser utilizado em Apocalipse 17. E aí, então, ele vai dizer para nós qual é o ambiente para onde João está apontando, qual é o uso que a inspiração, através de João em Apocalipse 17, esteja entendendo quanto aos livros anteriores, né, os livros que foram escritos antes do Apocalipse. Bom, desse modo, a gente nota que há uma série de indicadores entre Apocalipse 17 e Daniel capítulo 2. Vejam que até onde mencionamos aqui, tanto numa passagem curta de Apocalipse 12, 6 e 12, 14, quanto numa exposição paralela de dois textos maiores, Daniel 7 e Apocalipse 13, nós vimos que não é por uma palavra só, por um tema só, que se estabelece a correspondência, que se estabelece esse diálogo intertextual. Do mesmo modo, não é por um tema apenas ou por um termo que a gente vai encontrar o referente para Apocalipse 17, que a segurança está em você ver a composição conjunta de indicadores. Aí você tem segurança de colocar o seu pé de maneira mais sólida no ambiente da interpretação. Então, aqui nós temos em Daniel 2 e em Apocalipse 17 o termo espanto, ou seja, um fator psicológico aqui que é sofrido pelo agente humano quando está recebendo a comunicação divina. Nabucodonosor diz que fica sobremodo espantado, perturbado diante do sonho que ele teve, daquela estátua. Você vê isso no Daniel 2, versos 1 e 3. E João também ele sofre essa sobrecarga emocional em Apocalipse 17, verso 6, quando diz que ele se admirou com grande espanto diante do que ele viu. Além disso, nós temos também o tema da dominação. Em Daniel, capítulo 2, 38 e 39, é dito de reinos do mundo exercendo dominação. Apocalipse 17, verso 18, essa mulher se assenta sobre a besta, sobre as cabeças da besta, sobre as águas, e isso então é sintetizadamente interpretado no verso 18 como sendo ela dominando sobre os reinos do mundo. Então, o tema da dominação presente nos dois capítulos. O vocábulo mistério, que é um termo muito importante em Daniel 2 e em Apocalipse 17, você vai notar que a presença dele está aí e também relacionado com a descrição da história. No capítulo 2 de Daniel, o termo mistério, que quando é traduzido lá do aramaico para o grego, é a mesma palavra grega utilizada em Apocalipse 17, você vai notar que em Daniel 2 é a descrição da história desde os dias de Daniel e Nabucodonosor, na perspectiva passada, a história desde ali até a manifestação do reino de Deus, versículo 18, 19, 27 e 28. Então, o mistério é a descrição da história, desde Daniel e Nabucodonosor até a manifestação sobrenatural do reino de Deus. Em Apocalipse 17, por ser um texto escatológico, enfaticamente escatológico, então o termo mistério ele também é a descrição da história, só que o texto bíblico diz que na perspectiva de uma visão escatológica é a história passada, 5 caíram, a história presente, um existe, e a história futura, outro ainda não chegou. Então, note, eu vou dizer para você, João, um mistério da mulher e da besta, que ela está ali cavalgando sobre a besta. Então, a história, o mistério é 5 dessas cabeças caiu passado, um está presente e o outro não chegou futuro. E atinge do mesmo modo a manifestação do reino de Deus, quando, na ocasião do verso 14,
é dito que o cordeiro destrói a besta e suas pontas. Então, o termo mistério, como descrição da história nos 2 capítulos. Como disse aqui, o termo mistério também se faz presente nos 2 capítulos, exigindo, para a explicação dele, exigindo a presença de um agente humano, como agente intérprete. Um agente humano em Daniel 2 e um agente divino, um agente angélico em Apocalipse 17. Então, um agente para esclarecer a profecia. Para Nabucodonosor, Daniel. Para João, um anjo. Ainda se percebe a linguagem do envolvimento sexual. Em Daniel, capítulo 2, o texto bíblico diz que a divisão dos pés em ferro e em barro, do mesmo modo que os dedos em ferro e em barro, eles vão se misturar por meio de semente de um homem. Tradução literal do termo aramaico ali, se misturarão, desculpem, por semente de um homem, mas não se unirão. Então, a ideia de a mistura por semente humana ou semente de um homem é uma metáfora utilizada no texto bíblico para denotar envolvimento sexual. Por isso, nós temos traduções que já interpretam na tradução e colocam se misturarão mediante casamento, que é uma metáfora aqui, ou melhor, é uma significação da metáfora misturar por semente humana. Mas veja, a linguagem do envolvimento sexual aí. E quando vai para Apocalipse 17, temos a meretriz com a qual se prostituem os reis da terra. Veja que até coincide a mistura com os reis da terra, que no versículo 12 e 13 é descrito como as 10 pontas, e aqui em Daniel 2, os pés da estátua com os seus dedos, que são os últimos reinos mencionados na história da estátua também. Você tem uma correspondência óbvia aqui, através da linguagem de envolvimento sexual. Bom, além disso, nesses 2 capítulos, nós temos a linguagem da tentativa ecumênica, que sofre frustrações pela manifestação do reino de Deus. Nós já vimos aí que o ferro e o barro nos pés da estátua tenta se manter unido, mas eles não conseguem. Se misturam, mas não conseguem permanência. E o texto bíblico diz que nos dias desses reis, nessas tentativas de ecumenização acontecendo aqui, nos dias desses reis, o rei dos céus vem e estabelece um reino que não passa jamais. Então, as tentativas ecumênicas são frustradas absolutamente pela manifestação do reino de Deus. Em Apocalipse 17, nós temos aí nos versos 12 e 13, a tentativa ecumênica, quando diz que eles têm só um pensamento, as 10 pontas, os reis, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, você tem uma ação ecumênica frustrada no verso 14, porque o Cordeiro de Deus os vence e os destrói de tudo. Então, essa é uma outra correspondência absolutamente inegável, né? Existe, de fato, do mesmo jeitinho aí. Outra coisa ainda, o tema da força-fraqueza. Em Daniel 2, diretamente, de maneira bem expressa, o texto diz que, em parte, o reino de ferro da estátua, em parte, ele seria forte e, em parte, fraco, por causa do ferro e do barro. Em Apocalipse 17, esse é um fato que vai se notar de maneira subentendida. O elemento religioso é a parte fraca nessa ocasião do capítulo 17, que é derrotada pelas 10 pontas, o elemento forte nessa ocasião da visão, onde diz que a besta e as 10 pontas, o elemento civil, se voltam contra o elemento religioso e então desfaz o corpo da mulher, representação religiosa, é destruída nessa ocasião aí. Só estou mencionando para perceber se aqui, nesse episódio, os pés da estátua e Apocalipse 17, você tem elemento força e fraqueza presente nos 2 ambientes. Vou passar essa daqui, não tem necessidade de falar agora.
Uma coisa que também é indispensável perceber, amigos, é que esses são os únicos dois textos bíblicos em que você vai encontrar o fenômeno de composição de reinos reunidos num único elemento simbólico, reinos hegemônicos em um único elemento simbólico. Reinos hegemônicos que pegam a história inteira, desde um determinado ponto dela até a manifestação do reino de Deus. Esses são os únicos dois textos que reúnem reinos sequenciais, Daniel capítulo 2, em um objeto simbólico apenas, a estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés em ferro e barro, reinos reunidos em um único elemento simbólico. E em Apocalipse 17, a mesma coisa. Reinos simbólicos, múltiplos reinos agrupados em um único elemento simbólico, que é a besta com as suas cabeças e uma mulher montada nela. Então você tem aqui reinos que 5 caem, um existe, outro chegou. Reinos múltiplos em um único elemento simbólico. Apenas nesses dois textos bíblicos você vai encontrar essa característica. Ainda, nesses dois textos, nós temos a manifestação sobrenatural do reino de Deus destruindo os reinos múltiplos por ocasião da manifestação do reino de Deus. Enfim, ambos têm a imagem, o termo também, o termo orê, monte, que no capítulo 2 de Daniel, o monte é a figura simbólica do reino de Deus, sobre o qual Deus domina. Dessa forma, os montes em Apocalipse capítulo 17 também precisam obedecer à sua correspondência recíproca aqui e precisa então ser interpretado pelo mesmo prisma. Se o monte em Daniel 2, que é aquela pedra que arrebenta os pés da estátua e toda a estátua a partir dos pés, e essa pedra se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra, Daniel 2:35, é interpretado no verso 44 como o reino de Deus. Então, o monte ou os montes em Apocalipse 17 também precisam ser vistos na perspectiva da interpretação de Daniel 2. Monte em Daniel 2 é reino, montes em Apocalipse 17, para você trafegar com segurança e honestidade na interpretação, você vai ter que tratar também esses montes como reinos também. Fugir disso daqui é tentar criar um parêntese hermenêutico que você não vai achar suporte. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar em texto profético a representação de monte para lhe dar um outro tipo de símbolo, um outro tipo de correspondência. Então, o seguro é tratar de fato o monte como reinos. Nos dois, eu expliquei isso daqui, nos dois também nós temos o uso do termo cabeça como corresponder ou rei. Aí nós temos um grupo de pessoas ultimamente que tem proposto que as cabeças da besta de Daniel, desculpa, as cabeças da besta de Apocalipse 17 são pessoas específicas. E aí dizem que a palavra cabeça em texto simbólico, ela pode ser utilizada como texto profético simbólico, pode ser utilizado como pessoa, porque Daniel disse para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. E aí então a gente avalia essa informação com cuidado e percebe que ela é uma conclusão equivocada. Porque em Daniel 2, quando Daniel fala para Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, ele está falando para Nabucodonosor como representação hegemônica do reino, mas não como pessoa. Porque se fosse assim, Daniel diz, depois de ti vai se levantar um reino de prata inferior ao teu. Se Nabucodonosor fosse a cabeça de ouro, o reino de prata deveria ser o filho dele, Evil-Merodach, que assumiu o reino logo após a morte dele. E aí, em seguida, o bronze teria que ser Neriglissar.
que era cunhado do Evil-Merodach, não era nem de sangue conjunto. E depois, então, teria que vir o ferro, seria Labashi-Marduk. Labashi-Marduk, que seria o filho de Neriglissar, que só reinou 9 meses, porque os sacerdotes caldeus ficaram tão chateados com a gestão que expulsaram ele do reino. E aí, então, colocou Nabonido, casado com Nitócles, que era filha do Nabucodonosor, botou Nabonido no reino, e Nabonido, então, seria agora aqui, rapaz, o reino rocha, o reino pedra, que encheria toda a terra. Mas Nabonido tem um filho primogênito chamado Belsazar, que é o de Daniel capítulo 5, que é derrotado pelos Medo-Persas. Então, não há possibilidade alguma de dizer que cabeça pode representar aqui uma pessoa específica. Porque se Nabucodonosor fosse a cabeça, ele teria que ter durado mais 25 anos de gestão. E aí, então, os Medo-Persas derrubarem a ele pessoalmente. Mas Deus é tão bondoso que o próprio livro de Daniel diz, no capítulo 5, quando os Medo-Persas derrubam Babilônia, já era Belsazar, o rei corregente de Nabonido, que estava no trono. Então, Nabucodonosor não é a representação hegemônica como cabeça em pessoa ali, ele não é. O termo cabeça não está sendo dito que ele é a cabeça especificamente, individualmente, mas ele é a expressão da inteireza hegemônica de Babilônia, que depois da morte dele durou pelo menos 25 anos ainda. Então, lamentavelmente, essas pessoas que estão dizendo que as cabeças de Apocalipse 17 pode ser pessoa, porque em Daniel 2, Nabucodonosor é cabeça e era o reino também, ou elas estão mal intencionadas ou estão desorientadas. E é melhor que estejam um pouquinho desorientadas, porque para quem está não muito bem orientado, existe uma voz que diz, né, esse é o caminho, andai por ele. Mas para quem está mal intencionado, eu não sei o que é que a Bíblia tem para essas pessoas. Melhor realmente é deixar a palavra de Deus nos conduzir cada vez mais cuidadosamente. Já expliquei isso daqui. Já expliquei também. Pronto. Essas correspondências aqui, irmãos, elas sugerem para nós, eu creio que deva ter sido notado aqui, que, de fato, Apocalipse 17 e Daniel 2 estão de mãos dadas em diversos segmentos, em diversas indicações. Você tem pontes diversas estabelecidas entre esses dois capítulos. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: será que são duas descrições de finais diferentes? Ou será que são duas descrições do mesmo final? O mesmo final apresentado com palavras distintas, com palavras diferentes, mas que seriam descrições diferentes, acrescidas de informações do mesmo evento, do mesmo episódio. Evidentemente, todos que interpretam Daniel 2 dizem que ele desemboca na manifestação do reino de Deus por ocasião da volta de Jesus. E todos que interpretam Apocalipse 17 dizem que aquilo ali é uma descrição da destruição final por ocasião da volta de Jesus que vai acontecer sobre a besta. Então, por que separar os dois segmentos quando, na verdade, eles estão realmente descrevendo o mesmo fenômeno, o mesmo episódio, com informações agregadas um ao outro? Por que não juntar os dois, como nós realmente fazemos em outras ocasiões para outros textos? Por que não juntar de maneira que eles vão se acrescentar mutuamente? Essa é a proposta que nós fazemos. Daniel 2, ele é repetido e ampliado em Daniel capítulo 7. Daniel 2 e Daniel 7, desde os primeiros intérpretes da história, desde os primeiros intérpretes ali, você vai encontrar
rabinos que falam sobre isso, comentários rabínicos ali da virada do século. Nós temos Flávio Joséfo que menciona isso, os pais da igreja mencionam isso. Até os críticos mais antigos da Bíblia, seria o Porfírio, no caso, do terceiro século, mesmo não interpretando como nós, ele diz que Daniel 2 é repetido e ampliado no 7. A crítica presente hoje, as pessoas que interpretam o texto bíblico hoje, mesmo aqueles que são mais tradicionais, mais conservadores, quanto os liberais, dizem que Daniel 7 está realmente sendo uma repetição e ampliação de Daniel 2. Bom, se Daniel 2 é repetido e ampliado em Daniel 7, evidentemente Daniel 7 também mantém correspondência com Apocalipse 17. Isso é um fato também claro. Então aqui eu tenho algumas informações que dizem que Daniel 2 e Daniel 7 estão na mesma linha, só para ratificar que os dois estão trabalhando do mesmo aspecto. Bom, aqui eu tenho uma explicação que muitas pessoas dizem que as 4 cabeças de Daniel 7, do leopardo de Daniel 7, são 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então dizem, se as 4 cabeças são 4 generais, então as cabeças de Apocalipse 17 também são 7 pessoas comuns. A gente tem um outro equívoco aqui. As 4 cabeças do leopardo não podem ser 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Por que não? Porque Alexandre Magno, Alexandre Grande ou Grande, ele deixou de reinar em 321 a.C. Em 301, 20 anos depois da morte dele, o Império Grego se dividiu em 4 grandes porções. E essas 4 grandes porções foram ocupadas por 4 generais dinásticos: o Cassandro, o Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu. Se esses 4 generais forem em si mesmos, individualmente, as 4 cabeças do leopardo de Daniel 7, eles teriam que ter vivido pelo menos 250 anos até que viesse o 4º animal, o 4º reino, Roma, e então eles seriam mortos por esse novo reino. Então dizer, amigos, que as 4 cabeças são esses 4 generais é dar uma informação um pouco equivocada. O correto é dizer que esses 4 generais, ou melhor, que essas 4 cabeças são 4 casas dinásticas que assumem o reino greco-macedônico de Alexandre Magno, que assume o que era da dinastia alexandrina, que governou a Grécia mesmo depois da morte de Alexandre, governou até 301, e então, daí esses 4 generais dinásticos estabelecem casas dinásticas com diversos reis que vão substituindo um ao outro, até que então Roma vem e ocupa esse espaço. Então, dizer que as cabeças podem ser pessoas, como em Daniel 7, as 4 cabeças são 4 generais, está mais uma vez um pouco equivocado. Quando se olha com cuidado, percebe-se que, se você olha para Daniel capítulo 8, versículo 20, 22 e 23, a gente já resolve isso. Quando diz que é a passagem paralela de Daniel 7. Quando fala que a ponta grande, eu vou ler o texto com vocês aqui, nós vamos ver que aquela ponta grande do bode peludo de Daniel capítulo 8, aquela ponta grande não é Alexandre o Grande, Alexandre Magno em si mesmo, e as 4 pontas que sobem depois não são os 4 generais em si mesmo, porque o texto aqui é claro quanto a isso. Vamos ler aqui a interpretação do texto pelo próprio agente intérprete aqui no capítulo 8. Aquele carneiro que você viu com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia.
mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, olha, um chifre, o primeiro rei. O tecido quebrado, ou seja, o primeiro rei e o grande chifre, tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, 4 em lugar do primeiro rei, significa que 4 reinos, não 4 generais, amigos, 4 reinos se levantarão da mesma nação, não do mesmo rei, mas da mesma nação, mas não com força semelhante à dele. Então, note, o rei é apresentado aqui como nação e as 4 pontas são apresentadas como 4 reinos. Portanto, quando Alexandre Magno reina e ele então é substituído, a dinastia dele continua sobrevivendo e mantendo a Grécia ainda, pelo menos durante 18 anos. Depois, então, é que 4 generais estabelecem 4 casas dinásticas, 4 reinos dentro do território da antiga Grécia, e eles vão, então, esses 4 reinos. Inclusive, em Daniel, capítulo 11, nós temos 2 desses 4 reinos aqui, chamados de Reino do Norte e Reino do Sul. Então, são reinos e não pessoas específicas. Com isso aqui, amigos, mais uma vez, nós percebemos que não tem como dizer que cabeças proféticas, pontas proféticas, seriam pessoas específicas. Isso não encontra suporte hermenêutico, suporte interpretativo bíblico. Então, ou seja, um imperador, ou seja, um governador específico, ou seja, um representante religioso, ou não, se foi uma pessoa específica, não corresponde ao objeto simbólico que nós temos na Bíblia como pontas simbólicas ou como cabeças simbólicas. Eu parei aqui, eu paro aqui agora, pastor Denis, eu paro aqui agora com as seguintes observações. Se eu passar só essa parte daqui, então eu abro para vocês me dizerem aqui como é que a gente pode continuar procedendo com a apresentação. Daniel 2, a gente já viu, tem vínculos com Apocalipse 17. E Daniel 7, será que ele tem? Nós vamos olhar aqui brevemente. Em Daniel 7, nós temos um animal com 10 pontas, em Apocalipse 17, uma besta com 10 pontas. Em Daniel 7, uma ponta religiosa. Em Apocalipse 17, uma meretriz, absolutamente um objeto religioso. Em Daniel 7, a ponta religiosa briga com as outras 10 pontas e derruba 3. Em Apocalipse 17, nós temos as pontas brigando com o elemento religioso de novo, mas dessa vez as pontas não perdem, as pontas ganham para o elemento religioso e ela, então, a mulher meretriz, é destruída. A ponta religiosa prevalece contra os santos por 3 tempos e meio, em Daniel 7. Em Apocalipse 17, diz que a meretriz está embriagada com o sangue dos santos. A expressão embriagar com sangue é uma metáfora bíblica para dizer que alguém praticou um morticínio contra outros. Diz que Deus vai embriagar com sangue a espada dele por ocasião da matança no Armagedon, quando vai destruir os seus inimigos. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a meretriz correspondendo-se com a ponta religiosa de Daniel 7, com o sangue dos santos. A ponta pequena é destruída no fogo, a meretriz é destruída no fogo. Todo animal e suas pontas, em Daniel 7, são destruídos no fogo. A besta e suas pontas são destruídas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse 17. Pergunto aqui, meus amigos, mais uma vez, são descrições diferentes? Jesus voltará para destruir o 4º animal e a ponta dele em Daniel 7. Então virá uma outra segunda vez para destruir uma meretriz e uma besta com 10 pontas em Apocalipse 17. A gente percebe que tudo corrobora, tudo indica, tudo acaba favorecendo de que nós temos 2 descrições do mesmo final. Ou melhor, até aqui, 3 descrições do mesmo fim.
Um em Daniel 2, um em Daniel 7 e uma outra em Apocalipse 17. Denis, eu paro aqui agora e, de repente, se você tiver alguma observação a colocar aí com os meninos, a gente pode parar e eu, então, poderia passar aqui agora para a outra parte, que quantas bestas tem em Apocalipse, no livro de Apocalipse, de bestas de 7 cabeças. Quantas nós temos lá? Se uma, se duas? E então propor aqui o que seriam, então, essas cabeças. Quem seriam essas cabeças? Se vocês quiserem, eu posso parar aqui para a observação, ou então a gente já toca continuando direto. Pastor, eu prefiro que você continue conduzindo a exposição e depois, ali no final, a gente separa algum tempo para as pessoas que estão acompanhando tirarem alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Pode continuar a exposição, a gente está acompanhando com atenção aqui. Tá ok, obrigado. Até aqui, irmãos, nós temos Daniel capítulo 17, intertextualmente, via alusões, e essas alusões por repetição de palavras, ou seja, repetições linguísticas, por repetições temáticas, você vê que os temas são parecidos, e por repetição de estrutura, você tem uma variedade de indicadores múltiplos, um conjunto, que quando você olha para fora de Apocalipse 17, qual é o texto que ele está apontando por composição? A gente vê que ele está apontando para Daniel 2 e para Daniel 7. Mas quando ele aponta para dentro dele, intratextualmente, quem seria o referente de Apocalipse 17? É isso que nós vamos estar trabalhando agora aqui. Deixa eu passando aqui, deixa eu ver. Eu vou compartilhar uma outra tela minha aqui. Compartilhar uma outra tela. Ou melhor, vamos tocar com essa daqui mesmo. Só um minuto, por gentileza. Vou abrir esse outro daqui, História da Interpretação. Ok. Pronto. Pronto, é isso daqui. Ok. Quando nós fazemos uma observação do termo besta no livro de Apocalipse, para a gente descobrir quantas bestas de 7 cabeças são apresentadas no livro, isso nos ajuda com segurança a estabelecer aqui qual é o pano de fundo de onde João está recolhendo informações para apresentar a identidade da besta. Então, a besta de Apocalipse 13, verso 2, a besta semelhante ao leopardo, você vai constatar que a besta semelhante ao leopardo, ela tem um trono. A besta semelhante ao leopardo tem um trono. Além de ter um trono, ela tem um agente que opera sinais e prodígios em função dela. Tem a besta leopardo de 7 cabeças, no capítulo 13, versos 1 a 10. Em 13, versos 11 a 17, aparece uma besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra, ela é semelhante a um cordeiro.
ela tem pontas de cordeiro e tem boca de dragão, e ela opera sinais em função da besta semelhante ao leopardo. Então, no capítulo 13, 14 e 17, a besta semelhante ao leopardo, ela tem um agente que opera sinais e milagres em favor dela, e ela possui uma marca. E além de possuir uma marca, ela tem uma imagem que é levantada em função dela também. Precisa-se ter em mente esses elementos aqui. A besta de 7 cabeças, de capítulo 13 de Apocalipse, tem um trono, tem um agente que opera sinais em função dela, tem uma marca e tem uma imagem que é levantada em promoção dela mesma. No capítulo 14, versículo 9 e versículo 11, a palavra besta aparece de novo. E quando aparece ali, diz que essa besta tem uma imagem e tem uma marca. Então você vai notar que, por correspondência aqui linguística, essa besta, então, no capítulo 14, verso 9 e 11, é a mesma besta semelhante a um leopardo, porque tem imagem e tem marca. No capítulo 15, 2 e 16, 2, falando já da época das pragas, 16, verso 2, a informação quanto à besta que se percebe ali é a besta que tem imagem e tem marca. Então você vai concluir por correspondência que seria a besta semelhante ao leopardo, mais uma vez mencionada. Em 16, verso 10, uma das pragas é derramada sobre o trono da besta. Bom, qual é a besta que tem trono? 13 de Apocalipse, verso 2, a besta semelhante a um leopardo é aquela que recebeu o trono, que o dragão deu o trono para ela. Então, de Apocalipse 13, 2 a 16, 10, por repetição de palavras, de termo, nós temos a mesma besta aqui implicada. A besta de 7 cabeças implicada é aquela semelhante ao leopardo. Quantas bestas de 7 cabeças, de Apocalipse 13 até Apocalipse 16, quantas? Provavelmente uma única besta. Se você for pesar as evidências, até aqui as evidências todas apontam para uma única besta, a besta semelhante ao leopardo. Quando chegamos no 16, verso 13, 16, 13 a 16, apresenta-se lá no texto o dragão, a besta e o falso profeta. Não fala mais nada acerca de quem é a besta e de quem é o falso profeta. Em Apocalipse 16, verso 13 a 17, diz: Eu vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí diz que são espíritos de demônios que operam sinais e prodígios, que vão em redor do mundo inteiro, juntando os reis para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Como nós não temos informação nenhuma de quem é essa besta do 16, de quem é esse falso profeta, nós temos que perceber, então, quais são os temas em torno deles. Então, o tema 1 é um ajuntamento ecumênico. Eles vão em torno dos reis do mundo inteiro para juntá-los numa peleja, o tema da peleja, no dia do Todo-Poderoso. Você tem que perceber o seguinte: olha, eu tenho então aqui, rapaz, umas informações temáticas. Eu tenho uma besta, não diz nada de quem é ela, acerca dela. Falso profeta não diz nada acerca dele, mas diz que estarão envolvidos numa ação ecumênica, juntando os reis do mundo todo, para uma peleja no dia do Todo-Poderoso. Aí então você compara essa passagem bíblica com a de Apocalipse 19. Nós vemos lá em Apocalipse 19, versículo 19 e 20 especificamente, que aparece ali então a besta, junto com o falso profeta, e a besta reunida com os reis do mundo inteiro para a peleja, e nesse dia da peleja do Todo-Poderoso eles são derrotados. Então, olha, os personagens de Apocalipse 16 voltam a se apresentar aqui, com exceção de um, só não menciona o dragão. Menciona a besta e menciona o falso profeta, com os mesmos temas compartilhados, com o ajuntamento ecumênico, com a peleja e com o acréscimo da derrota. No 16 diz que a peleja era do dia do Todo-Poderoso
E no 19 diz quem é esse Todo-Poderoso. É o Senhor dos Senhores que derrota essa coalizão conjunta aqui contra o reino de Deus. Mas o interessante é que diz coisas acerca da besta e diz coisas acerca do falso profeta. Diz que a besta que está reunida ali é aquela que tem uma marca e que tem uma imagem em função dela. E diz até quem é o falso profeta. Diz que o falso profeta é um cidadão que opera milagres em função dessa besta. Bom, esse falso profeta é um agente miraculoso. E aí nós vamos perceber que esse texto está explicando a besta que sobe da terra lá no capítulo 13 e que é o agente que faz milagres diante da besta de 7 cabeças semelhante a um leopardo. Então esse texto já está dizendo para nós que o termo falso profeta é um termo técnico para falar da besta que subiu da terra. Aquela besta que subiu da terra lá, ela atua como um falso profeta, fazendo milagres e sinais diante da besta semelhante ao leopardo. E aqui, então, ela é chamada de falso profeta. Isso é uma informação, eu sei que já é do conhecimento de muitos, mas é interessante colocar isso aqui também. Então, notem, amigos, que besta é essa? De Apocalipse 16. Se no texto paralelo a ela, no capítulo 19, é a besta que tem uma imagem, que tem uma marca, então a besta outra vez, por implicação aqui, amigos, a besta é a besta semelhante ao leopardo. E se a gente abrir um espaçozinho aqui e colocar a besta do 17 dentro, aí a coisa começa a ficar... Mas por quê? O que tem que ver a 17 com isso que esse camarada está dizendo aqui? Olha só o que é que tem que ver. No capítulo 17, versos de 12 a 14, nós temos também o termo besta mencionado. Nós temos o tema do ajuntamento ecumênico mencionado também. 12, versículo 13, diz lá que tem eles um só pensamento, as 10 pontas, viu? As 10 pontas ou os 10 chifres, tem eles um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Aí vem o próximo tema. Pelejarão contra o cordeiro. Olha o tema da peleja. E aí vem o tema da derrota. Mas o cordeiro os vencerá. E diz quem é o cordeiro. É o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando você vai para 19, verso 16, o que derrota a besta lá, que tem a marca, a imagem, e derrota o falso profeta, 19, verso 16, diz o mesmo termo. Eles são derrotados pelo Senhor dos senhores e pelo Rei dos reis. Então, você tem outra vez a correspondência temática sugerindo, portanto, que essa besta do capítulo 17, ela é a mesma besta do capítulo 16 e do capítulo 19, por correspondência de temas: ajuntamento ecumênico, peleja e derrota. Mas além disso daí, nós temos uma outra eventual correspondência entre a besta do 13 e a besta do capítulo 17. A experiência da besta do 13, ela é semelhante à biografia da besta do 17. Lembre que no 17 o anjo diz assim: olha, venha que eu vou te dizer o mistério da besta e da mulher. A besta que você viu, aí vai fazer a biografia dela. A besta que você viu era, não é, está para subir do abismo e vai à destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, se maravilharão, vão se maravilhar, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então ele dá uma biografia da besta do 17. Então olhem a biografia do 17 aí, comparada à experiência da do 13. A do 13 ela foi um poder atuante. A do 13 ela teve o poder retirado, recebeu um golpe de morte no final dos 42 meses. E o poder foi restaurado, a chaga mortal foi curada. E aí vocês vão ver aqui, por correspondência, ó, a besta do 13, ela foi atuante. A do 17 diz que a besta ela era. A do 13, o poder foi retirado com golpe de morte. No 17, a besta não é. No 13, ela teve a sua chaga mortal curada. No 17, ela virá, vai subir do abismo.
No 13, quando ela é curada da morte, todos os que não estão no livro da vida adoram essa besta e aclamam essa besta. No 17, aquela que sobe do abismo, quando ela sai do abismo, ela é aclamada por todos que não estão escritos no livro da vida. Amigos, tem que fazer muita força para fechar os olhos aqui e não enxergar essa correspondência aqui. Não enxergar essa correspondência aqui, tem que estar com muita força de vontade de não ver. Depois que a besta recebe o golpe de morte e é curada, ela é adorada por quem não está no livro da vida. Depois que a besta escarlate sobe do abismo, ela é adorada por quem não está no livro da vida. A pergunta, mais uma vez, é aquela: são duas descrições diferentes? Ou são duas descrições diferentes? São duas descrições de entidade diferentes ou duas descrições da mesma entidade? Então, nós temos aqui duas bestas que vão se manifestar no futuro próximo a nós. Viu? Tem duas bestas que vão se manifestar no futuro próximo a mim e a você. Uma vai se manifestar e todos vão adorá-la, quem não está no livro da vida. E uma outra vai se manifestar também e todos vão adorá-la, todos que não estão no livro da vida. Amigos, eu acho que não é assim, não. Muito provavelmente, pelas informações anteriores de uma besta apenas, do capítulo 13 até o capítulo 19 mencionado ali, e por essa outra menção aqui, parece tudo estar indicando uma única entidade bestial de 7 cabeças no livro do Apocalipse. Com relação a isso daqui, eu acabei passando uma outra lâmina interessante, ou não coloquei nessa apresentação. Acho que eu acabei não colocando. É uma outra. Aqui está aqui sim. Quando você coloca, além disso daí, o capítulo 20, portanto, o capítulo 20, versos 7 a 10, olhem que agora o quadro se fecha. No capítulo 16, foi dito dragão, besta e falso profeta. No capítulo 19, diz apenas a besta e o falso profeta. E no capítulo 20, aparecem os três de novo, dragão, besta e falso profeta, lançados no lago de fogo e enxofre, onde você tem o tema que foi aberto, o tema do Armagedon aberto em 16, verso 13, é fechado em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, onde o dragão, a besta e o falso profeta são lançados, se acham juntos no lago de fogo e enxofre. Desse modo, amigos, você tem até uma sugestão interpretativa clara. Quem são as 10 pontas da besta? Quem são as 10 pontas da besta de Apocalipse 17? Quem são aquelas 10 pontas? É lógico que aquelas 10 pontas são os dedos da estátua de Daniel 2. Você teria que ter uma segunda vinda para destruir os dedos da estátua de Daniel 2, uma outra segunda vinda para destruir as pontas de Daniel 7, uma outra segunda vinda para destruir as pontas da besta do capítulo 13, uma outra segunda vinda para destruir as pontas da besta de Apocalipse 17. Então, teriam que ser muitas segundas vindas aqui, se forem descrições de entidades diferentes. Mas se são descrições da mesma entidade, irmãos, então nós temos o seguinte: quem são as 10 pontas da besta de Apocalipse 17? No capítulo 16 explica. São os reis de todo o mundo ajuntados para a peleja. Quem são as 10 pontas? Os mesmos reis de todo o mundo, no capítulo 19, ajuntados para a peleja contra o Cordeiro de Deus. Então, o método, o princípio de repetição, ampliação, ele parece ser mais seguro para identificarmos de quem realmente o texto esteja se tratando. Enfim, então, o que seria, portanto, agora... Quem seria o oitavo rei, então? Aqui cabe-se fazer algumas perguntas, amigos. Olha só, você vai olhar para o texto e fazer perguntas para o texto. Quem é o oitavo rei? Você pega o texto bíblico aí, Apocalipse 17. Esteja olhando para ele que a gente vai, por perguntas ao texto,
tentar propor aqui a resposta. Capítulo 17, versículo 11. Diz assim: e a besta que você viu era e não é. Está para subir do abismo e caminha para a destruição. Desculpa, eu estou lendo o verso 8. Vou ler o verso 11 agora. Verso 11. E a besta que você viu era e não é. É também ele 1/8. Não é uma oitava cabeça, viu, amigos? É 1/8. E a besta que você viu era e não é. É também 1/8. Procede dos 7, ou seja, é um dos 7, e caminha para a destruição. Então, nós temos algumas informações nesse texto aqui quanto a quem é o oitavo. Pergunto, quem é o oitavo rei? O texto diz, olha, o oitavo rei, ele é um dos 7. Essa expressão é dos 7, ela acontece 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes, a expressão grega é exata. Estevão é um dos 7 diáconos, diz lá. Tem gente que diz que esse oitavo rei aqui, ele é a composição de toda a besta. Então, ele é a 7ª cabeça, que também é o oitavo, é a composição de toda a besta. Não cabe, amigos, por quê? Estevão era um dos 7 diáconos. Ele não era os 7 diáconos. No capítulo 17 aqui de Apocalipse, volta a acontecer essa mesma expressão. Veio um dos 7 anjos. Então, esse anjo aqui que traz para João aqui a visão é um dos 7 anjos que tem as 7 taças que se derramam sobre o mundo. Então, ele não é os 7 anjos nele, ele é um dos 7, diz o texto. No capítulo 19, no capítulo 21, verso 9, de novo aparece, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e cheio dos últimos flagelos. A expressão é um dos 7. Nos outros textos onde ela aparece, representa um entre um grupo de 7. Então, quem é o oitavo rei? Bom, o oitavo rei é um dos 7 reis. É o que está sendo dito aqui. Ele procede dos 7, ele pertence aos 7, ele é um dos 7. São traduções possíveis para a expressão grega que nós encontramos aqui. E aí, então, outra pergunta. Bom, ele é um dos 7, sim, e ele vai à destruição. Está dizendo aqui, ele é o que vai à perdição ou destruição. Aí você faz a outra pergunta. E quem é que vai à perdição? Bom, é um dos 7 e vai à perdição. Aí você olhe, por favor, para o 17, verso 8. O 17, verso 8 diz: e a besta que eu vi, a besta que você viu, era e não é, está para emergir do abismo e vai para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Bom, a besta que vai para a destruição, aqui, ela é a besta que vai ser aclamada por quem não está no livro da vida. Aquele que vai à destruição, ou seja, o oitavo rei, ele vai ser aclamado por quem não está no livro da vida. Olha só. Aí você faz a outra pergunta. Eu até adiantei aqui. Quem é que vai à perdição? Primeira pergunta. Quem vai à perdição? O texto diz, é a que sobe do abismo. E quem é que sobe do abismo? É aquela que vai ser aclamada por quem não está no livro da vida. Pronto. Quem é que vai ser aclamado pelo... Quem é que vai ser aclamado por quem não está no livro da vida? Aí você vai para Apocalipse 13, verso 8, e diz, a besta que recebeu um golpe de morte sobreviveu. Quem é que recebeu um golpe de morte e sobreviveu? Roma Papal. Roma Papal recebeu um golpe de morte e sobreviveu. E vai ser aclamado por quem não está no livro da vida. Aí você lança as perguntas. O oitavo rei é um dos 7, e é o que vai à destruição. O que vai à destruição é o que sobe do abismo. E o que sobe do abismo vai ser aclamado por quem não está no livro da vida. E aquele que vai ser aclamado por quem não está no livro da vida é a besta que recebeu um golpe de morte e sobreviveu. Ou seja, o papado revivido do seu golpe de morte.
se você respirar com calma, e diante do que eu falei aqui, visto que estou adiantando, sendo um tanto rápido no que eu estou apresentando, se você refletir com cuidado nisso daqui, você vai perceber que realmente o quebra-cabeça ele se monta. O oitavo é um dos 7 e vai à destruição. E o que vai à destruição é o que sobe do abismo. E o que sobe do abismo recebe a aclamação de quem não está no livro da vida. E quem é que recebe a aclamação de quem não está no livro da vida? O papado que recebeu o golpe de morte e sobreviveu, irmãos. Então, por conclusão de indicação aqui, lógica, por cadeia aqui de encadeamento lógico, quem é o oitavo rei? O oitavo rei é o papado revivido do golpe de morte. Não é uma oitava cabeça, é uma cabeça que pertence às 7 e que terá um outro momento depois dessa sequência de 7 reis passados. Seria o oitavo rei, portanto. E aí, então, a proposta aqui é a seguinte. Se nós temos uma besta apenas, uma única besta, e essa besta é aquela que sobe do abismo, essa besta é aquela que recebeu o golpe de morte e sobreviveu, e essa besta é a mesma do capítulo 13 de Apocalipse. Se é uma única besta, então vamos ver quais seriam as suas cabeças. Capítulo 13 de Apocalipse, João ele é levado no tempo para uma época em que a besta está agindo por 42 meses. Ele é levado ao deserto e lá ele vê uma besta, capítulo 13, o dragão dá poder e autoridade à besta, e a besta, ela atua por 42 meses perseguindo os santos e matando muitos dos santos. Então, João vai para o que é a ponta pequena de Daniel, capítulo 7. Então, Roma papal. Roma papal seria, então, a quinta cabeça. E eu vou voltando aqui, do mesmo jeito que você encontra em Apocalipse 13. No capítulo 13 diz que ele viu uma besta subir do mar, e essa besta ela era semelhante a um leopardo. E diz então que essa besta tinha 10 pontas. A primeira coisa que ele fala da besta é que ela tinha 10 pontas. Ou seja, ele está falando do quarto animal de Daniel 7, de Roma pagã. Depois ele diz que ela é semelhante a um leopardo, que é o terceiro reino de Daniel, capítulo 7. Semelhante a leopardo seria a descrição da Grécia. E então diz que tem pés de urso. Mais uma vez, Daniel 7, o urso, o segundo animal, o segundo reino. Boca de leão, o primeiro reino, Babilônia. Então você olha que João ele está, de fato, colocando em Apocalipse 13 o seguinte: eu estou fazendo a continuidade do que Daniel já começou. E ele aponta para trás de maneira bem ordenada. Ele fala das pontas, quarto reino. Em seguida, o leopardo, terceiro reino. Em seguida, o urso, segundo. Em seguida, o leão, o primeiro. Ele aponta ordenadamente para trás. Fala do quarto, terceiro, segundo e primeiro reino. A origem que é que sobe do mar. E aí, então, a ênfase é aquela quinta cabeça, o quinto reino. O quinto que está atuando com força, que recebeu o trono. Se recebeu o trono, portanto, é um reino. Recebeu o trono do dragão. O dragão deu o trono, o poder e a autoridade. Então, se deu o trono, agora é um reino de fato. E ele atua por 42 meses. Seriam, então, essas aqui as primeiras 5 cabeças. Quem seria a sexta cabeça, então? Seria, então, a cabeça que golpeia de morte a quinta. Quem foi que golpeou de morte? E notem, amigos, a indicação mais segura para a sexta cabeça é a cabeça que tem que golpear de morte a quinta. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 13 diz que essa nova cabeça ela golpeia de espada a besta semelhante ao leopardo, a cabeça atuante, ela recebe um golpe de espada, ela foi ferida à espada e então sobreviveu.
Então, essa quinta cabeça ela é derrubada com um golpe de espada. E quem foi que golpeou para a morte a soberania, então, a hegemonia de Roma papal? França revolucionária, escutem, não estou falando aqui França, França secular em si mesma. Aqui a ênfase é França revolucionária, com todas as filosofias que surgem a partir dela. Iluminismo, racionalismo, naturalismo e todas essas coisas que golpeiam de morte a velha existência do regimento dos reinos humanos, que eram todos autoritários, perseguidores, não havia distinção entre civil e religioso. Então, tudo isso recebeu o golpe de morte com a chegada de França revolucionária. Por isso é dito que a besta era, são as 5 cabeças que caíram, ela era desse jeito, autoritária, perseguidora, ditadora, sem distinção entre civil e religioso. Ela não é na fase França revolucionária, sexta cabeça, não é o que? Ela não é o que ela era mais. Já não se comporta como antes, já não se conduz como antes. Por isso a gente percebe distintamente o poder civil, a besta, e o religioso, a mulher montada. No capítulo 13 não se vê distinção entre as duas coisas porque era a fase coesa. Ela era do que ela era, civil e religioso indistintos. Mas agora, na sexta cabeça, ela não é mais o que ela era antes. Se distingue de fato. Eles estão unidos ali, mas se distingue. Eles existem, mas se distingue o que é religião, a mulher, e o que é civil, a besta sobre a qual a mulher está montada. Então, a sexta cabeça responde a fase não é o que era antes. E a sétima cabeça vai voltar a ser o que era antes. A sétima cabeça tem que ser a descrição de uma nação, de um poder, de uma entidade que alcance influência hegemônica e faça voltar o que era o período antes da França revolucionária existir. Hoje nós estamos nessa fase, sexta cabeça, com liberdade de expressão individual, escolha de religião, você tem direito de pensar como você quer, de agir religiosa e civilmente, tendo o seu exercício de escolha aqui mantidos por lei, que apoiam essas coisas aí. Então, o mundo é diferente hoje. Mas vai chegar um momento em que isso vai ser golpeado de novo. E aí, então, a besta volta a ser o que ela era antes. Portanto, a sexta cabeça seria o que a França revolucionária, inicialmente, com seu golpe contra o papado, trouxe para o mundo. Isso aqui é a sexta cabeça. Esse golpe que foi dado, que colocou para a morte. E o texto grego diz, foi golpeada para a morte mesmo. Foi colocado para morrer, para cair no silenciamento mesmo. E então diz que isso vai voltar a acontecer. Na minha perspectiva, portanto, quem seria a sétima cabeça? A sétima cabeça seria o cordeiro, com a sua fala de dragão. Ou seja, o protestantismo apostatado, primeiro, a partir dos Estados Unidos da América, porque é a nação que nasce como nação protestante. Se tem uma nação que nasceu com um DNA, com um embrião de protestantismo, é a Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América. Porque ele vem, não é algo de novo, é algo que já está do mundo antigo, é uma extensão da Nova Inglaterra, do Novo Mundo, é a filha, né, da Europa, os Estados Unidos, no seu DNA inicial como nação protestante, com liberdade civil e religiosa. Então, essa é a sétima cabeça, mas quando é que vai ser a sétima cabeça? Será a sétima cabeça quando a sua boca de dragão se abrir, mandando o mundo inteiro fazer uma imagem à besta que foi golpeada de morte e sobreviveu. Então, amigos, a sétima cabeça vai ter a sua extensão mundial, a sua influência mundial em promover a recuperação do velho mundo,
quando o protestantismo apostatado nos Estados Unidos inicialmente começar a forçar as leis religiosas, a forçar as leis civis a se adequarem com lei religiosa, quando o religioso pressionar o civil lá, aí então, amigos, nós temos a boca do dragão fazendo voltar a besta a ser o que ela era antes. Ela sair do abismo e ela voltar a praticar o que ela fazia antes. Então, notem que aqui a sétima cabeça, ela tem uma característica que você vai perceber no capítulo 13. Ela é simultânea. A sétima cabeça, no capítulo 17, ela é simultânea ao oitavo rei. 5 caiu, diz o texto. Uma está. A outra ainda não chegou. Quando vier, dura pouco tempo. Bom, 5 caiu. Uma está, é a sexta. A outra não chegou, é a sétima. Vai durar pouco tempo. Então, a sétima vem e dura pouco tempo. Aí o texto diz, a besta que você viu era, já não é também um oitavo, pertence ao grupo dos 7 e vai à destruição. Ou seja, vai durar pouco tempo. Um oitavo também vai durar pouco tempo. Então você tem a sétima que vem dura pouco tempo e com ela também vai estar um oitavo que vai demorar pouco tempo porque vai à destruição. O que é que nós temos aqui? Ou uma identidade de serem os dois a mesma coisa, ou uma ação simultânea. Tudo indica que é uma ação simultânea. Por quê? Porque no capítulo 13, você tem a besta golpeada de morte, e então sobrevive, e simultaneamente você tem a besta que sobe da terra, fazendo o mundo inteiro se conduzir à adoração dessa besta que, ferida de morte, sobreviveu. Então, se você tem uma simultaneidade no capítulo 13, a besta ferida de morte mais curada, sendo aclamada por uma outra besta para que o mundo a adore, simultaneidade. Ação simultânea, duas ações acontecendo no mesmo momento. A besta ressuscitada sendo aclamada por uma outra. No capítulo 17, a mesma coisa. A besta, a sétima cabeça, vem durar pouco, e com ela um oitavo, que por sua vez será aclamado por quem não está no livro da vida. Então, tudo indica que a sétima cabeça tem uma influência mundial e que atua juntamente com o oitavo rei, que seria a quinta cabeça revivida, a quinta cabeça que sobe do abismo. Senhores, eu não passei para vocês aqui, as visões que são apresentadas na igreja até hoje. Nós temos, só no comentário bíblico adventista, 5 propostas interpretativas possíveis, 5 propostas. Uma delas, a segunda proposta presente no comentário bíblico adventista, ela sugere essa realidade que eu acabei de apresentar para vocês. Então, isso não é algo novo. Essa é uma interpretação nova, está chocando aqui com o que está sendo apresentado por pessoas da igreja hoje. Isso não é novo, irmãos. Essa é uma indicação já desde a época pré-histórica do nosso comentário bíblico adventista. Já existe desde aquela época. Eu só estou aqui acrescentando novas informações que corroboram, para mim, ao meu ver, que corroboram com aquela proposta interpretativa. Então, eu não apresentei a proposta que começa do Egito e da Síria, eu não apresentei a proposta que fala de 7 formas de governos em Roma, não apresentei aquela proposta que diz que o número 7 é um número que dá a ideia de plenitude no Apocalipse, então seriam todos os reinos de todas as épocas. Eu não apresentei isso. Apresentei essa proposta daqui, porque se de repente aparecerem algumas perguntas aqui, pelo que nós mencionamos de princípios aqui de interpretação, de repente já ajuda a responder sem que gastemos muito tempo, né? Eu paro por aqui, Denis, e eu fico aberto a algumas observações, então. Tá ok? Tudo bem, pastor Israel. Muito obrigado pela exposição. Eu quero tranquilizar vocês que estão acompanhando essa transmissão. Mais uma vez agradeço.
Aqui nós temos membros do distrito nosso, Pastoral de São Geraldo, mas nós temos membros de outros distritos dessa associação, também de outra união. Nós temos de ministério aqui e é um prazer para nós ter todos vocês aqui. Eu quero tranquilizar vocês, porque eu estava olhando o rostinho de vocês aí nos vídeos e eu vi alguns com as duas mãos na cabeça, outros copiando, talvez até um pouco apreensivos, porque é muita luz sendo exposta num espaço curto de tempo. Mas essa reunião ela está sendo gravada e o pastor Ronaldo me disse que a gente poderia compartilhar depois com vocês, e aí a gente vai assistindo, rever novamente, e as coisas vão ficando mais claras, elas vão se fixando melhor na nossa memória. Eu tenho aqui algumas perguntas, e se você tiver alguma pergunta para fazer, eu peço que envie aqui para mim pelo WhatsApp, eu já deixei o número aí no chat, e a gente pediria, pastor, que você, por bondade, pudesse nos ajudar aí com as respostas. Aqui a primeira pergunta diz assim: uma pergunta sobre os 10 chifres. Tá. Em Apocalipse 17:16, vemos que eles destruirão furiosamente a meretriz. Ellen White, no Grande Conflito 655 e 656, aponta que isso acontecerá um pouco antes da volta de Jesus, quando o povo se verá iludido e atacará os falsos pastores que os levaram à perdição. Ora, como entender os 10 chifres como o povo iludido, se normalmente os 10 chifres, que alguns associam aos 10 dedos da estátua de Daniel 2, são interpretados como poderes políticos? Ficou clara a pergunta? Eu acho que eu entendi. Estou vendo aqui o rosto de um grande amigo, rapaz, o Menegas, ó. Menegas, gente boa. Não foi você que perguntou isso para me apertar, não, né, rapaz? Menegas é um grande amigo. Prazer lhe ver, amigão. Denis, olha só. Quando essa pergunta colocada aí pelo irmão, pela pessoa aqui, amiga, rapaz, ela é interessante porque ela ajuda na interpretação. Você veja, as 10 pontas, outras pessoas já pegam esse mesmo ambiente e fazem a pergunta: como é que as 10 pontas e a besta seria a mesma besta do capítulo 13, se voltam contra a mulher e destroem a mulher? E a mulher, por sua vez, também é a descrição da besta do capítulo 13. Então, a resposta é a seguinte, amigos. Seria essa a primeira vez que Deus conturbaria as forças de um inimigo, fazendo eles se voltarem contra eles mesmos mutuamente? Se a gente lê o livro de Isaías, pelo menos em 2 ocasiões a gente vê isso acontecer. Em que Deus diz que vai conturbar os egípcios, eles vão se autodestruírem, aquela coisa toda. E outra coisa, em Daniel capítulo 7, as pontas também não brigaram com a ponta religiosa, que foi a ponta pequena, não já brigaram entre eles. E todo mundo interpreta aquilo ali sem nenhum desconforto. Diz, não, aqui a ponta, aqui foi o papado tentando se estabelecer e derrubou algumas pontas arianas. Ninguém tem desconforto de interpretar aquilo ali. Por que esse desconforto em interpretar o mesmo fenômeno no capítulo 17 de Apocalipse, em que o poder civil se volta contra o religioso e dispersa o religioso? Ou seja, todo o poder que a besta, todo o poder que o fenômeno religioso tem, no capítulo 17 de Apocalipse, esse poder, o poder religioso, ele é retirado da religião e usado contra a religião. Em outros lugares, a gente até interpreta isso. Eu fico impressionado porque é que às vezes o pessoal não cuida um pouquinho com isso daí. Muitos dizem que as águas do Eufrates, se desviando do Eufrates, no Apocalipse, que vai secar as águas do Eufrates no livro de Apocalipse, é o poder civil sendo retirado do religioso. De fato, o apoio do poder civil é retirado do religioso com o secamento das águas do Eufrates para que venham os reis do Oriente.
Da mesma forma é dito aqui, o poder é retirado, em que os reis se voltam contra o elemento religioso e destroem o elemento religioso. Então, as 10 pontas seriam os reinos do mundo que, por sua vez, estão regendo o mundo e tiram o suporte, o poder que é dado ao fenômeno religioso nos últimos dias. E notem que o fenômeno religioso aí, como bem foi mencionado na pergunta, o fenômeno religioso não é apenas a igreja romana, o poder papal, mas todas as igrejas protestantes apostatadas, que vão ter os seus líderes religiosos voltando-se contra eles. O poder de onde eles recebiam a sua existência, o seu suporte, é retirado, todos são destroçados. Né? Então, as 10 pontas, os reis do mundo, que, por sua vez, representam a liderança do mundo, os que regem o mundo e fazem com que o mundo se volte contra a besta. Eu acho que eu entendi a pergunta desse jeito e, por isso, eu acabei dando essa resposta aí. Se não ficou claro, vocês me perdoem. Que a minha apresentação é como a oferta da viúva, é pouco, mas é tudo. Nós temos aqui uma outra questão. Nós estamos juntando aqui duas em uma para poder ganhar tempo. Se a besta escarlate é a mesma leopardo, que é o papado romano, quem seria a mulher sentada sobre a besta escarlate? Pronto. Essa é uma pergunta aí que muita gente realmente faz para apontar um obstáculo aqui na interpretação. Mas, amigos, a mulher sentada sobre a besta, ela representa a ideologia religiosa que sempre esteve presente na história do mundo. Como é que essa mulher é montada sobre as cabeças da besta? Versículo 9. Ela está montada sobre as cabeças da besta. Se eu digo que essa mulher ela é a Igreja Católica Romana, se é Roma papal, eu vou ter que dizer que ela está sentada sobre as cabeças da besta. Quantas cabeças? 7. Então, ela está sentada sobre os reinos. Se eu digo que é o papado, a mulher, eu tenho que dizer que o papado está sentado pelo menos lá em Babilônia já, pelo menos lá nos Medo-Persas, o papado já, irmãos. Então, se eu digo conclusivamente que a mulher é o papado, eu entro em dificuldade, em desconforto. Mas mulher significa ideologias religiosas que em cada época esteve marcando sua presença e influenciando as decisões civis. Então, nesse caso, quem é a mulher religiosa na ocasião da sétima cabeça? O protestantismo apostatado e o cristianismo apostatado, que é, por sua vez, Roma papal. O fator religioso apostatado na ocasião. Havia religião na Babilônia tentando fazer força nos movimentos civis? Havia, porque foi a religião que quis botar Daniel e os meninos para comer qualquer coisa. Foi a religião que disse que se eles não se prostrassem para adorar a imagem, eles iriam ser lançados numa fornalha. Existia religião forçando o civil nos Medo-Persas? Existia, porque foi a religião que disse que se Daniel orasse para outro ser que não rei, ia ser jogado na cova dos leões. Então a religião sempre esteve oprimindo o civil, o povo de Deus, através do civil. Então, nesse caso, quem é a mulher no capítulo 17? A mulher são as ideologias religiosas que sempre esteve presente e influenciou as ações e decisões civis contra o povo de Deus. Seria essa a minha observação. Ok, obrigado, pastor. Vamos para uma terceira questão aqui. Pastor Israel, apreciei muito toda a exposição e o método objetivo pela qual ela foi conduzida. Agora, considerando as ligações textuais entre Daniel e Apocalipse, por que considerar que a Grécia é apenas uma cabeça da besta? Vejamos, Daniel 7 apresenta 7 cabeças, uma do leão, uma do urso, uma do animal terrível e 4 cabeças da Grécia. Ok.
Prezando por uma estrutura textual entre Daniel 7 e Apocalipse 13, a Grécia não deveria representar 4 cabeças em vez de uma? Se a besta de Apocalipse 13 e 17 também possui 7 cabeças, não deveriam ser as mesmas cabeças de Daniel 7? Como o Senhor responderia a essa objeção, visto que adota posição contrária? Essa pergunta é tão exigente, rapaz, que Menegaso está ali. Eu quero ver o que é que ele vai fazer agora. Olha lá. Observação, amigo, observação muito forte, muito interessante. Olhe bem. João, ele está fazendo uso de Daniel. Ele está fazendo um uso combinado de muitas indicações que estão presentes no livro de Daniel. Só que ele as faz respeitando em um dado momento o seu contexto imediato, mas ele amplia as informações que estão colocadas ali. Veja que em Daniel capítulo 7, os animais estão separados e interpretados, por sua vez, interpretados no seu contexto imediato também. Ou seja, quando você vai para o capítulo 8 de Daniel, lá diz assim, estou falando de Daniel capítulo 8 aqui, porque lá você tem uma interpretação do que seriam as 4 pontas, que por sua vez são as 4 cabeças do leopardo. Então, quando nós vamos para Daniel capítulo 8, diz, o bode que você viu com 4 pontas, essas pontas são reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, esses elementos, o bode peludo ou o leopardo de Daniel 7, eles estão admitidos na geografia e na cronologia de Daniel mesmo, do leopardo mesmo. Daniel não, do leopardo mesmo. Essas 4 cabeças são do leopardo. As 4 cabeças são do leopardo. A de Daniel 7 são do leopardo. Pertence à história do leopardo em si. Quando nós vamos para o capítulo 17, não são de um reino específico, mas são de todos os reinos do mundo. Aí, então, o contexto aqui não diz que são cabeças específicas de um determinado reino, mas são dos reinos do mundo inteiro. Isso daqui eu coloco pelo seguinte. João, no Apocalipse, ele é convidado a ver uma coisa, ele ouve de uma coisa. Quando ele vai, então, para a visão, o anjo diz para ele, eu vou lhe mostrar uma coisa. Quando leva e mostra outra coisa diferente. Isso daí é chamado de prolepse. Ele vê uma coisa, ele ouve uma coisa, ele ouve de uma coisa, quando ele vira, ele vê outra. Mas são 2 descrições do mesmo ser. Aí, então, João ele diz que ele vai ver uma mulher meretriz sentada sobre as águas. E então, quando ele é levado para o deserto, ele vê a mulher montada na besta. Ele vê a mulher sentada sob as cabeças da besta. E aí, então, o anjo diz para ele no versículo 15, as águas que você viu, onde a mulher está sentada, são nações, reinos, línguas e povos. Então, as cabeças da besta são nações, reinos, línguas e povos. Povos de onde? De uma nação apenas? Não. De todas as nações do mundo. Então, o uso de João em Apocalipse 17 são de reinos sequenciados de todo o mundo. O uso das 4 cabeças do leopardo em Daniel 7 são da geografia e reino da Grécia em Daniel 7 e em Daniel 8. Então, a observação é essa. O contexto imediato diz quem são as cabeças. O contexto imediato de Daniel 7, as cabeças do leopardo são 4 reinos na Grécia. O contexto imediato de Apocalipse 17 diz as 7 cabeças são reis, nações e reinos do mundo inteiro e de todas as épocas. Então, no capítulo 17 é amplo. Em Daniel 7, o leopardo é restrito para a Grécia. Muito bem, vamos à outra pergunta aqui.
Lembrando a vocês que estão nos acompanhando que a gente vai encerrar às 17 horas. Pode ser, professor? 17 horas? Deixa eu só dizer uma coisinha aqui antes. Sim. Olha só, existem uma porção de gente que nos últimos meses vem me pedindo para fazer materiais sobre isso, para ajudar com observações. E aí, então, eu comecei a gravar vídeos curtos. São vídeos assim de entre 10 a 12 minutos sempre, com cada item desse específico sendo apresentado. E aí, se de repente os amigos quiserem dar uma vasculhada com mais calma em cada item específico, é só dar uma olhada lá nesses vídeos aí. Eles estão presentes num canalzinho lá aberto só para isso. É Isael Santos Souza Costa. Se procurar lá, você vai encontrar. Não vai encontrar muita coisa, porque, como eu disse, é sempre a oferta da viúva. É pouco, mas é tudo. A gente vai colocando essas informações assim, mais curtas, né? Tá ok, grande. Pode tocar. A próxima pergunta. A besta do 17 tem elementos muito semelhantes ao dragão. 7 cabeças e 10 chifres, tem cor escarlate, vermelho, estão associados ao abismo. Quando o dragão Satanás sobe do abismo, todos os perdidos o seguem. Em contrapartida, a besta do 13 sobe do mar, não do abismo. Não possui cor. Não é possível serem a mesma entidade? O dragão e a No besta do caso, 17. isso seria o dragão e a besta do 17, é a pergunta. Ok, entendido. Olha, essa é uma proposta interessante. Essa proposta ela é colocada na igreja por um teólogo muito bom teólogo, Rick Hardet Miller. Ele é um excelente comentarista bíblico. Ele coloca essa proposta de que o dragão seria, nesse caso aí, a besta de Apocalipse 17. Qual é o problema de dizer que o dragão seria a besta do 17? O problema é que no capítulo 20, versículos 7 a 10, é dito lá que o dragão, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Bom, se ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e lá já está a besta, como é que ele vai ser lançado no lugar que ele já estava? Então, por esse item aí, a gente começa a notar que realmente o dragão se adequar como sendo a descrição da besta do 17 já fica um tanto desconexo, né? Tem esse entravezinho aí. Então, ele não poderia ser a do 17, porque quando ele é jogado no Lago de Fogo, a besta já estava lá. Não fica esse contraste nesse item aí. Mas é uma proposta, né? Eu vejo essa dificuldade. É uma proposta, mas eu acho que ela tem essa dificuldade aí óbvia. Óbvio. Certo. Uma outra pergunta nessa mesma linha. Teólogos que afirmam que a besta escarlate é Satanás pós-milênio dizem que a expressão procede do 7, literalmente no grego, significa é o 7, e não procede, tentando assim mostrar que Satanás é a besta que leva a mulher, religião falsa em todos os tempos. Como responder a isso? Meu caro, eu eu tenho um certo receio quanto a isso. Eu acho que se algum teólogo está colocando que literalmente significa é do sexo, deixa eu só dar uma olhadinha no texto aqui. Eu tenho uma forte impressão daí, e o texto está como um genitivo ablativo. E o genitivo não é um nominativo. Se tivesse um nominativo, sim, seria. Ele é um dos 7. Ele é o sétimo. Se seria um genitivo, se fosse um nominativo. Mas não é um nominativo, ele está como uma função de genitivo, que dá a ideia de procedência, de ser, de pertencer a. Então, eu acredito que se de repente essa menção tem sido colocada, só um minuto, por gentileza. Eu acredito que haja aí um equívocozinho nesse sentido. Só um instante. 13.
Pronto. 13, versículo 11. Ok, genitivo. Não seria não. Lamentavelmente, quem de repente até se confundiu assim, é comum acontecer, mas o texto aqui ele é um genitivo. E o genitivo não dá ideia de sujeito e predicado. O genitivo dá ideia de posse, pertencer, de origem. Ele é dos 7, ele é um dos 7, ele pertence aos 7. Essa é a ideia aí. Ok, esclarecido. Próxima pergunta. 5 caíram. Em que tempo? Uma existe. Em que tempo? Não é o de João, então? Bom, essa observação, amigos, pode ter certeza, essa daí é a razão mais forte que faz todos os adventistas, todos os intérpretes adventistas. Se você pegar o comentário bíblico adventista, vai perceber lá que essa é uma proposta apenas. E outras 3 começam a partir de Babilônia. E uma começa do Egito. Essa que começa desde o Egito, ela começa do Egito de fato para fazer com que 5 tenham caído e a 6ª esteja nos dias de João. O doutor Pulim, que é hoje uma das maiores autoridades em literatura profética da Igreja Adventista, ele escreveu um livro chamado As Coisas Profundas de Deus. E ele propõe ali princípio de interpretação profética. E ele coloca que o profeta, quando está em visão, Deus leva ele para qualquer espaço, qualquer época. O escopo do tempo pode ser passado, presente e futuro. Mas quando Deus vai explicar a visão, aí tem que ser nos dias do profeta. A partir desse princípio aí, é que se tem estabelecido que Egito é a primeira, a Síria a segunda, a Babilônia a terceira, Medo-Persa a quarta, a Grécia a quinta, a 6ª seria uma pagã, que diz assim, ela está então nos dias de João. 5 caíam, está nos dias de João. Outra ainda não chegou, quando vier a 7ª, o papado vai durar pouco tempo. O problema, meus amigos, com essa proposta aí, é que eu nunca vi até hoje, eles explicarem o que eu vou perguntar para vocês. Eles bem utilizam essa proposta, é bem utilizada para dizer, tem que estar nos dias de João, a 6ª. Então, a 6ª é Roma pagã. Tem que ser nos dias de João. Quando você pega o texto que diz assim, a besta que você viu era e não é, mas vai subir do abismo e vai à destruição, tinha que ser também era antes de João, não é nos dias de João. Mas eu nunca vi ninguém explicar isso. Só dizem que isso daí é uma... Dizem que isso daí é uma paródia. É uma paródia para imitar... É uma paródia para imitar Jesus Cristo, que era e que há de vir. Eu não vejo isso como uma paródia em primeira instância. Mas mesmo sendo paródia, ainda assim tem que ser uma paródia com cumprimento histórico, porque Jesus era e continua sendo sempre na história. Então, onde é que a besta era antes de João? Como é que ela não é nos dias de João? Se é nessa fase que João foi jogado pela besta em um caldeirão de azeite, se é nessa fase que João está em Patmos, perseguido pela besta, como é que ela não é se ela está perseguindo ele? E como é que ela vai voltar a ser? Então, existe um desconforto com essa interpretação aí. Primeiro que eles não explicam isso. E a segunda observação que eu faço, que eu vou organizar melhor aqui a resposta, é a seguinte. O tempo da visão, o tempo da visão deve ser estabelecido pelo contexto enfático da visão. O contexto enfático da visão é que vai determinar o tempo da visão. Por exemplo, no capítulo 8, Daniel ele vê um bode peludo, um carneiro e um bode peludo, com as suas atividades, que representam os medo-persas e os gregos depois. Só que Daniel ainda estava no período de Babilônia. E ele tem a visão do carneiro medo-persa e do bode peludo da Grécia. Então Daniel é levado para frente do seu tempo. Ele não está no seu tempo.
Ele é levado para frente e recebe explicações do que vai estar no futuro, não necessariamente a partir dos dias dele. Quando você e eu vamos para o capítulo 7 de Apocalipse, isso é determinante. Viu? No capítulo 7 de Apocalipse, João ele ouve do grupo de 144 mil. E então ele vê uma grande multidão de toda a tribo, língua e nação. Ele vê uma grande multidão. E aí, então, do mesmo jeito que no capítulo 17, nós vamos encontrar no capítulo 7 o agente que interpreta para João o significado da visão. Vem um dos anciãos e diz assim, João, quem são esses que se vestem de vestiduras brancas, que estão com palmas nas mãos? Quem são e de onde vieram? João não diz nada. E aí, então, o ancião responde, olha, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por essa razão estão diante de Deus, servem diante de Deus no seu trono, no seu santuário, de dia e de noite, nunca mais terão fome, nunca mais sentirão sede. Pergunta, amigos. Pergunta. Essa fase no presente em que João está agora, teve a visão, está recebendo a explicação, tem que ser explicado também no tempo dele? Nesse tempo aí, os salvos já estavam todos na glória, já estavam lá diante do santuário, servindo de dia e de noite. Já vieram da grande tribulação. Se em Apocalipse 7, João está recebendo uma explicação profética de realidades futuras, e ninguém interpreta como se estivesse acontecendo já nos dias de João, então eu tenho também um precedente para explicar o capítulo 17 de Apocalipse. O contexto imediato, enfático do capítulo 17 é o tempo do fim. Ele é levado para o tempo em que a mulher está embriagada com o sangue dos santos. Ele é levado para o tempo do juízo. E aí, então, dessa perspectiva, é dito para João, olha, 5 caiu, 1 está. Outro não chegou e quando vier dura pouco. A besta que você viu, João, ela não é, mas ela vai aparecer. Então, qual é o referente de tempo aí? O referente de tempo é o tempo para onde João é levado em visão, para o tempo do juízo, para o tempo do fim. Ou seja, para a época que nós estamos vivendo. O contexto imediato enfático é desse jeito. Outra coisa, essa mesma estrutura aí, ó, o capítulo 17, verso 1, se repete em 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tem as últimas taças cheias dos flagelos. Ele me mostrou a cidade santa que desce do céu. E passa a descrever a cidade santa. E passa a dizer quem é que vai morar na cidade santa. Então a questão é, no capítulo 21, verso 9, que João é levado para o final do milênio e passa a descrever situações do milênio. Isso aconteceu nos dias de João ou aconteceu ou é para acontecer no tempo próprio da visão? Você tem esses precedentes assim que acabam sendo interessantes para se posicionar quanto ao tempo. Muito bem. Temos uma outra pergunta aqui, ela parece relacionada com essa explicação que o pastor acabou de apresentar. Sobre as cabeças, especialmente a sexta, como a interpretação da visão, pois a interpretação sempre é dada no tempo na qual o profeta vive, não no futuro. Procede? Pronto, é como eu estou colocando aí. O contexto imediato enfático é que vai determinar. Porque João, ele explica, o anjo explica para João coisas que não cabem para o dia do profeta, sim para um futuro, para onde ele foi levado, né? A sexta cabeça, no meu caso aqui, como eu penso que seria a França revolucionária, seria a época que nós estamos vivendo mesmo. Desde esse período que as democracias se dispersam do jugo do poder religioso para estar operando junto com eles contra o povo de Deus, né? Eu creio que, se analisarmos o texto com cuidado, para o tempo onde João é levado, existem informações próximas a esse texto em si que acabam situando ali o momento histórico da visão. Eu acredito que é possível. Ok.
Os perdidos de Apocalipse 17:8 o são desde a fundação do mundo. É o único lugar onde a exata expressão indica perdidos desde a fundação do mundo. No contexto, só há um momento em que todos os perdidos desde a fundação do mundo estarão reunidos, aplaudindo uma entidade subir do abismo. Apocalipse 20. Como situar esse grupo, perdidos desde a fundação do mundo, na segunda vinda e não no período pós-milênio? Amigos, o capítulo 13, verso 8, ele está casado com 13, versos 3 e 4. 13, versos 3 e 4. E 13, verso 8. Que a expressão é: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós colocamos esse texto de lado com o de 17:8, a probabilidade de que isso seja uma repetição, ampliação, é muito grande. A probabilidade é muito grande. Então, eu creio que aqui o referente seja a besta em si e não o dragão, e o momento seja o momento de cura da besta e não depois do milênio. Eu creio por quê? Eu creio pelo peso de contexto. Quando se diz que o dragão não é a mesma besta, porque o dragão vai ser jogado no lago de fogo e a besta já está lá. Então você tem essa distinção. Você tem a linguagem de muitos que não estão no livro da vida, que vão adorar a besta do 13 e vão adorar a besta do 17. Então são propostas. Pelo peso de evidências, pelo peso de sugestões, eu creio que seja o mesmo grupo implicado para a mesma ocasião. O sair do abismo, a cura. E outra coisa, amigos, a besta do abismo, se você pegar Apocalipse 11, verso 7, lá diz que a fase do abismo é depois de o abismo da besta é depois de 1260 anos, dos 1260 dias proféticos. Pegue Apocalipse 11, 2 e 11, 7. Quando é que a besta ela entra na fase de abismo? O abismo da besta é informado depois dos 1260 anos proféticos, que é quando as duas testemunhas terminam o seu período de profetizar vestidas de pano de saco. Então, o abismo da besta é no final dos 1260 dias, ela entra na fase de abismo. Então, eu creio que esteja por aí. Amigos, deixa eu fazer só mais uma observação e eu termino, porque realmente o tempo avançou. Tem uma proposta que diz que o oitavo rei é os Estados Unidos da América. Mas os Estados Unidos é o oitavo rei. É a proposta apresentada também por um outro bom pesquisador, que é o professor Dr. Dornelles. Eu creio que não cabe também pelo seguinte: por que é que o oitavo rei não pode ser os Estados Unidos? No capítulo 17 diz que o oitavo rei é o que sobe do abismo e vai à destruição. É o que sobe do abismo e recebe a adoração de quem não está no livro da vida. E aí, quando você olha para essa informação, o oitavo rei, no capítulo 17, vai ser adorado por quem não está no livro da vida. 17:11 e 17:8. No capítulo 13, os Estados Unidos, ou besta que sobe da terra, ele promove a adoração da besta que foi curada de morte. Então, se ele é interpretado como sendo a agência que promove a adoração da besta, ele não é aquele que vai receber a adoração, irmãos. Por isso ele é falso profeta. Falso profeta não é adorado, ele promove a adoração de outro. Então, dizer que o falso profeta é o oitavo rei é dizer que ele é um Deus, não é um falso profeta. Ele está recebendo adoração. Quando que o texto diz que ele promove a adoração da besta que foi ferida de morte e sobreviveu. Então, esse fato ele é uma dificuldade aí para essa proposta. Ó, meus amigos, eu peço desculpa a vocês. Eu estou um tanto aqui esgotado. As perguntas são muito boas mesmo. As perguntas é que movem as boas descobertas, com certeza promovem a pesquisa. Essa é uma proposta colocada. O que eu olho para essa proposta, eu vejo ela como interessante, é o seguinte: os maiores crimes foram cometidos pela religião, em nome da religião.
Hoje nós estamos vivendo um período em que a besta não é o que era, mas ela vai voltar a ser o que era de novo. Daqui mais uns dias, tenho certeza, nós vamos estar, nós líderes e irmãos, nós vamos estar ou matando por causa da religião, como a besta sempre fez, ou sendo mortos por não aceitar a proposta da religião do mundo. Então vai chegar o momento em que ou você e eu estaremos matando cegamente, obstinadamente em nome da religião, ou estaremos rendendo a nossa vida em nome da religião de Cristo. Eu espero em nome de Jesus que quando esse tempo chegar, estejamos dispostos a render a nossa vida por Ele, sempre e eternamente. Viu? Deus abençoe nós todos. Amigos. Desculpem aí, é a oferta da viúva, é pouco, mas é tudo. Viu? Muito obrigado, pastor Israel, pela sua disponibilidade, o tempo que passou conosco, instruindo nossos líderes, nós pastores também. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe profundamente seu ministério e desejamos êxito aí nos seus estudos, no seu programa doutoral, para que assim continue dando informações mais precisas para o povo de Deus. Amém. Agradeço também a todos vocês que estão conosco aí desde as 15 horas. Foi um prazer ter todos vocês. Obrigado pela atenção, pelas perguntas que foram enviadas, todas elas apresentadas de maneira muito respeitosa. Muitos elogios aqui no chat relacionada à palestra que nós tivemos aqui. As pessoas elogiando, pedindo material, buscando mais informação. E a gente fica contente com esse retorno de vocês.